Vamos começar pelos botões do cursor. Os botões do cursor são esses botões com setas aqui, que me permitem acessar as diferentes telas do teclado. Além dos botões com setas, também podem ter botões que ficam perto da tela. Eles podem estar do lado ou na parte de baixo. Seguem a mesma lógica. Algumas funções que aparecem na tela só são acessadas por meio desses botões. Essas funções ficam retas com o botão correspondente. Também tem outros, como Yes, No. Tem também o Data Dial, que é esse círculo aqui. Intuitivamente, os botões do cursor são fáceis de identificar. As teclas é a parte mais fundamental. As teclas são usadas para tocar notas, acordes e melodias. A maioria dos teclados arranjadores tem entre 61 e 88 teclas, podendo ser sensíveis à intensidade, ou seja, à sensibilidade ao toque. Por exemplo, se eu pressionar a tecla de leve, ou seja, com pouca força, o som vai sair de forma suave. Agora, se eu aumentar a força ao pressionar, o som vai sair de forma mais rígida. Você pode alterar essa configuração de intensidade, deixando o som diretamente rígido ou suave, conforme a pressão exercida nas teclas. O display é essa tela aqui. Essa tela exibe informações sobre ritmos, funções, vozes, enfim, todas as configurações que você fizer no teclado poderá ser exibida no display. O Style e a Voice. O Style, ou seja, o estilo, nada mais é do que os ritmos do teclado, que simulam uma banda. Os ritmos que vêm no teclado são divididos em diferentes categorias, como rock, samba, enfim, dentre vários outros. Quando você seleciona o estilo, o teclado gera automaticamente padrões de bateria, baixo e outros instrumentos de acompanhamento. Esses padrões se ajustam ao que você toca na mão esquerda. Já a voz refere-se ao som individual que o teclado reproduz quando você pressiona as teclas. Assim como no Style, as vozes estão divididas em diferentes categorias, como pianos, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, sintetizadores, entre outros. Essas vozes auxiliam bastante, tanto para tocar ao vivo, como também para programar. O Style Control. O Style Control são esses botões aqui, que vai do ACMP até o botão de play. Imagine que um ritmo foi dividido em vários pedaços. Esse ritmo continha introdução, variações, viradas e finalizações. Cada uma dessas partes foi colocada dentro de um botão desse aqui. Então, cada um deles fica responsável por uma parte específica do ritmo. Eu vou explicar cada uma delas. Vou começar por esse botão aqui, que é o ACMP, que é o acompanhamento automático. É a função que é responsável pelos acordes da mão esquerda. Quando o acompanhamento automático está ativado e você faz um acorde, o teclado toca a harmonia presente no ritmo que você selecionou. Essa harmonia tem como base os acordes que você faz na mão esquerda, ou seja, conforme eu mude de acorde, o teclado acompanha. Obviamente, o acompanhamento automático não está em todas as teclas, pois tem um limite. A partir desse limite, a mão direita fica responsável. E para descobrir até onde o acompanhamento automático do seu teclado vai, é só ir pressionando as teclas com a mão direita. Onde a voz da mão direita parar de tocar, ali o acompanhamento automático começa. Esse é o chamado ponto de visão.
Ou seja, o acompanhamento automático começa aqui nessa tecla preta. Dessa tecla preta para trás, o acompanhamento automático funciona. Agora, dessa tecla branca aqui para frente, está ativado a voz que você selecionou nas vozes. Agora a gente vai para as intros. As intros no teclado arranjador são introduções automáticas que o teclado toca no início de uma música. Elas são usadas para dar um começo mais elaborado. Por exemplo, no ritmo que eu selecionei, tem 3 intros. Vou mostrar cada uma delas. Perceba que a intro pode ser apenas uma virada de bateria ou até mesmo um solo de uma música com instrumentos acompanhando. Existem solos de música que são bem difíceis de você fazer com a mão direita ao vivo. Então, é possível você programar uma introdução de uma música que não daria para tocar com a mão direita ao vivo. Essa introdução vai ficar aqui nas intros e automaticamente ela vai ser tocada. Os mais também são chamados de variações. Você pode ficar alternando de acordo com o clima que você quer dar na música. Aqui tem 4 variações, mas existem teclados que tem somente 2. Vou demonstrar as variações desse ritmo que eu selecionei. Variação A. Variação B agora. Variação C. Variação D. Perceba que tem variação que é mais suave e variação que é mais dinâmica, ou seja, movimentada. E cada uma delas depende do clima que você quer dar na música. Ou seja, são vários ritmos do mesmo ritmo. Por mais que existam variações diferentes, elas mantêm a essência do ritmo selecionado. Agora a gente vai para o feeling. O feeling nada mais é do que as viradas do ritmo. Perceba que quando eu aperto uma seção, o teclado me dá uma virada correspondente à variação. Isso é o feeling, ou seja, as viradas, que você também pode programar. As viradas podem tocar automaticamente quando o botão Auto Feeling está ativado. Quando eu clico em uma variação, a virada acontece. Agora, se eu desativar, quando mudo de variação, a virada não acontece. Isso fica à sua escolha. O break nada mais é do que uma virada.
Só que na maioria dos casos, ele dá uma pausa no meio do ritmo. Quando você clica no break, o teclado interrompe o ritmo e o acompanhamento por um breve instante. Mas não necessariamente ele pode ser usado dessa forma. Como falei, ele pode ser apenas uma virada no ritmo. Os botões ending nada mais é do que as finalizações. Por exemplo, se você estiver terminando de tocar uma música e ao invés de apertar o botão stop, você pode selecionar uma finalização para dar um final mais elaborado. Por exemplo, essas finalizações você pode programar de acordo com o ritmo que você está tocando. Agora, temos esses 3 botões aqui, que são o Sync, Sync Start e Start Stop. Quando o Sync está selecionado, quando faço o acorde da mão esquerda, acontece isso. Já o botão Sync Start, quando está ativado, faz com que o acompanhamento automático comece assim que você tocar qualquer tecla na área de acompanhamento. Além disso, quando você aperta, o ritmo dá uma parada brusca, dessa forma. E quando você aperta uma tecla do acompanhamento, o ritmo reinicia. Já o botão de Start e Stop, obviamente, é o botão que inicia o ritmo e ao mesmo tempo é o botão que para o ritmo. O botão de modulação, ele não está presente em todos os teclados. Basicamente, ele dá uma oscilação ou vibração na voz selecionada. Dessa forma aqui, ó. Já o Pitch Bend é o mais comum, essa alavanca aqui, ó, praticamente presente em todos os teclados. Ele permite modificar temporariamente o som da voz selecionada. Geralmente, o Pitch Bend vem configurado em 2, mas como assim? Dessa forma, se eu pressionar uma tecla e levantar a alavanca do Pitch Bend, o som da tecla vai sair conforme se estivesse sendo tocada 2 casas à frente. Ou seja, se eu apertar essa tecla aqui e levantar a alavanca do Pitch Bend, é como se a nota estivesse sendo tocada aqui, ó, dessa forma. Ó. Agora, se eu abaixar a alavanca, o som vai sair como se estivesse sendo tocado 2 teclas atrás, ou seja, aqui, ó.
ele dá uma sensação de deslizamento de tecla. Aqui ele está configurado em 2 teclas, porém ele pode ser configurado para até 12 teclas à frente ou 12 teclas atrás. O registro memory, o registro de memória, serve para salvar vozes e estilos. Por exemplo, se eu gostar de determinada voz dentre as centenas que estão aqui, eu posso salvar no registro de memória. Isso ajuda quando eu estiver tocando uma música ao vivo e querer determinada voz rapidamente. Geralmente, para salvar, ao lado do registro de memória, tem um botão chamado Memory. Você clica nele e seleciona a seção que você quer salvar a voz. Por exemplo, eu estou com essa voz aqui. Se eu quiser salvar aqui, já salvou. Geralmente, são 8 bancos para você salvar a voz. Agora, vou selecionar outra voz. Agora perceba que quando eu clicar na seção anterior, o som da voz que eu salvei vai sair novamente. Isso vale também para os ritmos. O freezer, que é esse botão aqui, ele permite que você congele uma parte específica da configuração do seu teclado. Você pode escolher quais configurações podem ser frisadas. Por exemplo, vou selecionar aqui um ritmo e salvar na seção 6. Vou deixar esse aqui. Vou salvar ele aqui no 6. E outro ritmo diferente na seção 8. Vou escolher aqui um ritmo diferente. Vou salvar aqui na seção 8. Perceba, o botão freezer está desligado, ou seja, não está aceso. Note que quando eu clicar na seção 6, o teclado vai me dar o ritmo que eu tinha salvado lá naquela seção. Por exemplo, está aqui na 8. Ó. Se eu clicar agora na 6, o teclado vai me dar o ritmo que eu tinha salvado lá. Igualmente, se eu clicar na 8. Agora, se eu ativar o botão freezer, independentemente se eu clicar no 6, o ritmo que está no 8 vai continuar dessa forma. Vou clicar no 6. Perceba que o ritmo continuou sendo o mesmo, embora eu tenha mudado para o banco 6. Então, o freezer é basicamente isso. Ele serve para você congelar configurações de ritmos, vozes e acompanhamentos. Os botões de tempo estão diretamente relacionados ao BPM, ou seja, batida por minuto. O metrônomo ajuda a entender melhor isso. Vou ligar aqui ele. Perceba que o metrônomo me dá um padrão de batidas, que no caso estão no compasso de 4 batidas por unidade de comprimento. No decorrer do curso, você vai entender melhor isso.
Então, se eu aumentar o tempo, o metrônomo aumenta e, consequentemente, o ritmo também aumenta de velocidade. Já os botões de transpose me permite alterar o tom da música sem alterar o desenho dos acordes na mão esquerda e na mão direita. Por exemplo, se eu tocar uma tecla e aumentar o transpose, por exemplo, para 1, ela o som vai sair como se estivesse sendo tocada nessa tecla à frente. Ou seja, aqui, ó, dessa forma, ó. Perceba a sonoridade. Agora, se eu aumentar para 1, vai sair como se estivesse sendo tocado aqui, ó. Se eu aumentar para 2, vai sair como se estivesse sendo tocado aqui. Então, o transpose é para isso. Dessa forma, ó. O transpose é para isso, é para mudar a tonalidade de uma música.